Olá, queridos irmãos, muita paz nesse nosso momento, em mais uma parte do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós abordaremos as questões de número 10 ao número 13, atributos da divindade, ainda aí na primeira parte do livro, não é? Nós estamos falando aqui sobre o Criador, sobre Deus. Já temos 2 vídeos anteriores aí no canal, e esse é nosso terceiro vídeo sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Mas vamos pedir ao Senhor da vida as bênçãos necessárias para que nós possamos realizar o nosso estudo, a Jesus, a esses amigos espirituais. Senhor, que a tua paz, a tua luz envolva-nos a todos nesse momento em nosso propósito, o estudo das obras de Allan Kardec, iniciando o Livro dos Espíritos. Que a tua paz, a tua orientação através dos espíritos amigos se faça presente junto a cada um de nós, que nós possamos estudar em paz e entendermos essa doutrina maravilhosa. Que a tua paz permaneça conosco, graças a Deus que assim seja. Bom, meus irmãos, como eu falei, esse é o nosso terceiro estudo. Quem está chegando agora pode ver aí no canal, não é, os outros 2 vídeos anteriores, para poder seguir a sequência aí. Todas as terças-feiras nós estamos colocando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, tá ok? Então, essa obra fantástica aqui, não é? Isso aí. Então, vamos lá. Atributos da divindade. Pergunta número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ou seja, será que nós temos essa condição de compreender a natureza íntima do Criador de Deus? E a resposta dos Espíritos: não. Falta-lhe para isso o sentido. Na verdade, falta tudo, não é, meus irmãos? A nossa humanidade aqui da Terra ainda falta tudo para que a gente consiga entender o Criador. Ainda falta muita coisa, como os Espíritos falaram a Kardec aqui mais à frente, que nós veremos. Olha, primeiro cuida de ti, aprenda quem você é, conheça a ti mesmo, para depois tentar desvendar os mistérios da divindade, entender o Criador, Deus. Então falta tudo para a gente. Para que tenhamos uma ideia, a gente pintou um Deus vingativo, orgulhoso, que tem como privilegiados esse povo, não aquele, não é? Um rei com exército, que vem com uma espada para acabar com o inimigo. E aí vem Jesus e nos ensina que Deus é o Pai, é amor, mas é justiça. E justiça não significa ódio, vingança, não. Ser justo é fazer com que as suas leis soberanas sejam cumpridas, não é? Então falta tudo ainda para a gente entender o Criador. Mas a doutrina espírita, essa filosofia muito bacana, como a gente está vendo aqui, ela já nos abre um grande horizonte à frente. É como se uma grande porta se abrisse ao nosso futuro entendimento do Criador, que já melhora muito essa imagem ultrapassada que nós tínhamos de Deus, que nós já comentamos aqui, aquele senhor barbudo sentado num trono, não é? Aquela figura antropomórfica, ou seja, transformar a divindade em uma figura humana. Isso é muito típico dos povos antigos, da nossa ignorância. Então ainda falta muita coisa para a gente entender isso, mas estamos no caminho. E a doutrina espírita é essa grande porta que se abre para a gente começar a perceber a grandiosidade do Senhor da vida, dessa inteligência suprema do universo, que nós conhecemos como o nome de Deus. Então vamos lá. Pergunta número 11.
Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, será que um dia nós vamos compreender esse mistério, entender na plenitude as suas leis, Deus, não é? Será que nós conseguiremos isso um dia? E a resposta dos espíritos: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá, e o compreenderá. Então, qual é o grande empecilho nosso para que a gente consiga entender, ver o Criador? É a afinidade da matéria que nós ainda temos, não é? Nós somos muito ainda materialistas. Nós estamos agora começando a visualizar que somos espíritos, que tem toda uma comunidade espiritual zelando, trabalhando por nós, que as coisas aqui acontecem segundo as diretrizes lá de cima, não é o contrário, que quando a gente morre, desencarna, a gente não vai acabar, enfim. Nós estamos começando a aprender essas coisas, mas ainda somos muito apegados à matéria. É como se nós fôssemos um abacaxi com aquela casca grossa. E ao passo que a gente vai se dispersando da matéria, da materialidade que nos envolve, na verdadeira espiritualização da criatura, ou seja, despertando para as coisas espirituais, a gente vai descascando esse abacaxi, até que aquela capa saia e a gente veja o cerne ali, não é? É mais ou menos isso. Para que a gente conheça, para que a gente compreenda o Criador um dia, é necessário que a gente se desmaterialize. Mas isso é um processo gradual, pouco a pouco. E estamos nesse caminho. O primeiro passo é esse aqui, um estudo sobre uma filosofia espiritualista, a doutrina espírita, que nós estamos buscando algo além disso daqui, ó, da matéria, não é? Então, certamente que um dia nós compreenderemos, sim, e veremos, sim. Nós temos a informação que espíritos como Jesus são ministros de Deus, segundo Allan Kardec, não é? Orientado pelos espíritos superiores. Esses espíritos já recolhem, já conseguem as diretrizes diretamente com o Criador, com Deus. Mas todo um caminho foi percorrido e nós ainda estamos no início dessa caminhada, mas que façamos a nossa parte e um dia certamente chegaremos lá, não é mesmo, meus irmãos? Isso é muito bacana. Desculpa que eu bati aqui no tripé. Isso é muito bacana, isso é muito positivo, não é? Isso aí. Então vamos lá. Aí tem um comentário do Allan Kardec aqui. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que melhor o âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Ou seja, pela nossa condição atual, muitas vezes nós confundimos o Criador com a criatura. São aqueles relatos antigos de profetas, do Antigo Testamento, de outras filosofias, de outros livros. Eu falei com Deus, eu vi Deus numa montanha, nimbado de luz, com trovão, com fogo, com isso, com aquilo. Não. Ele viu espíritos superiores à humanidade, que vêm coordenar aquele povo. E claro que esses espíritos vêm nimbados de luz, vêm muitas vezes levitando, não é? E não se arrastam como nós, porque já são numa condição superior à nossa em espiritualidade. São espíritos já de uma capacidade intelectual, uma moral já bem mais evoluída que a nossa. Eles são os tutelares nossos. E aí os homens tomam aquilo por Deus. E aí atribuem a essas divindades obrigações, sacrifícios, dogmas, enfim, de acordo com o nosso entendimento. Assim como eu gostaria de ser adorado, eu coloco a divindade
essas coisas, da mesma forma que eu penso. Assim surgiram esses mitos, essas ideias fantasiosas, miraculosas, né, sobrenaturais do Criador, que a gente conhece aí, essas histórias sobre Deus, que é isso, que é aquilo, que faz isso, que vai fazer aquilo. E a gente está vendo que Deus é a inteligência do universo, não é? E a gente vai vendo que tudo isso foram ideias humanas. Nós identificamos os espíritos como se fosse o Todo-Poderoso, a inteligência do universo, como se fosse Deus, não é mesmo, meus irmãos? Mas à medida que a gente vai progredindo, evoluindo, a nossa mentalidade, a nossa razão, o nosso bom senso, ele vai sendo aperfeiçoado. E aí vem filosofias como a doutrina espírita, que nos vem mostrando que isso está errado, que Deus é muito superior a toda essa ideia que nós fazíamos dele, como nós estamos vendo aqui, não é mesmo? Então vamos lá, pergunta número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Ou seja, tá bom, a gente não consegue fazer ideia do Criador exata, mas será que a gente pode ter ideia aí de alguma das suas perfeições? E a resposta dos espíritos: de alguma sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Ou seja, é o que nós comentamos ainda agora. A nossa materialidade, o nosso apego às coisas materiais, nos impede de ver a obra da criação. Quantas pessoas acordam de manhã e vão para o trabalho só focando no trânsito, no automóvel que tem que trocar, no dinheiro que vai ganhar, no trabalho que vai realizar. A pessoa não olha uma árvore florida, não olha um pássaro cantando, não olha uma criança feliz indo para a escola, não é? Isso tudo é a criação. O bater das ondas numa praia, às vezes a gente passa ali e nunca para perceber isso. Uma montanha soberana, imponente, com o sol nascendo por trás dela. Isso é a obra da criação. E a gente não percebe. A gente vive atrás das coisas materiais. E aí, quando fecha os olhos para as coisas materiais, é uma grande realidade do outro lado. E dura muitas vezes. Lembremos de nosso lado o filme. A gente sempre procura dar exemplo porque, como nós vimos o filme, é muito fácil da gente memorizar. Veja André Luiz, era um homem materialista, não tinha nada de espiritualismo ali. E ele se depara com uma triste realidade do outro lado. Então a obra de Deus está aí, por toda parte. O nosso corpo, olha, a tecnologia que a gente utiliza aqui, o celular, a internet, foi o homem que criou, mas quem criou o homem? Quem possibilitou essa inteligência? Foi o nada? Não, foi Deus. Isso é a obra. Isso são as perfeições do Criador. E a gente reclama e a gente fica revoltado. Nós já estamos muito bem. Nós já galgamos um imenso caminho. Vamos aproveitar, vamos ter gratidão. Vamos observar no nosso dia a dia, no nosso organismo, na nossa vida, nas possibilidades que a vida nos revela, nos dá. Nós temos um imenso campo de trabalho, de aprendizado. Isso são as perfeições do Criador, não é mesmo? Basta que a gente tenha olhos para ver, como Jesus dizia, não é isso? Aí tem aqui a pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí a resposta dos espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da vossa linguagem. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão com efeito vos diz
que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, se não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Olha como é grandioso isso. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, quando nós falamos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? E a resposta dos espíritos: olha, do vosso ponto de vista, sim, porque credes já conhecer todas as leis do universo, tudo o que existe, mas daqui, do plano espiritual que coordena a vossa vida, nós sabemos que tem muito mais que isso. Veja, então, por mais que o homem tenha inteligência, por mais que seja um sábio aqui na Terra, existem leis no universo, existem atributos desses espíritos superiores, de Deus, que nós ainda desconhecemos. Então, para nossa pequenina visão, como ser humano aqui na Terra, Deus é isso, sim. Tá fantástica essa visão que o Espiritismo coloca aqui, a colocação de Allan Kardec. Agora, existem coisa muito mais superior a isso, e que o nosso pequenino entendimento diante da vida, que a vida não se restringe à Terra, todos os mundos são habitados, a doutrina espírita nos diz isso, não é? Agora, achar que aquele planeta tem a vida biológica igual à da Terra não é isso. Existem várias dimensões dessa vida. Aqui mesmo, nós estamos materialmente aqui ligados ao celular, estudando. E tem toda uma comunidade espiritual que está ao nosso lado, com uma matéria sutil. Tem um corpo espiritual, que é o perispírito. Eles continuam toda uma vida, uma organização. E aí? E eu não consigo ver aqui do meu lado, certamente, o meu amigo espiritual, o irmão Manuel, que é o espírito que me assessora, que me ajuda, esse grande amigo espiritual que eu tenho. Você aí certamente não consegue ver o seu protetor auxiliar, seu anjo guardião, outros espíritos que estão ao seu lado aí nesse momento do estudo, mas eles estão com você. Eles estão conosco o tempo todo. E aí? Então, do nosso ponto de vista, tá? Essa visão aqui já é magnífica, é grandiosa, já praticamente resume o Criador. Agora, existem leis, existem atributos que nós ainda desconhecemos. E certamente lá na frente nós entenderemos, nós aprenderemos e o mais legal de tudo, nós praticaremos. Isso aqui é o beabá. A gente está aprendendo hoje para amanhã a gente praticar tudo isso aqui que a gente aprende na doutrina espírita. Então isso é muito legal, muito bacana, não é, meus irmãos? Então eu tenho aqui um comentário de Allan Kardec sobre o que ele falou aqui, sobre essa ideia de Deus eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Então vamos ver o que Allan Kardec coloca aqui para a gente, nesse comentário final do nosso estudo de hoje, sobre esses atributos de Deus, que ele relaciona aqui. Muito bacana, por sinal. Vejamos. Deus é eterno? Sim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito, à eternidade. Essa ideia de eternidade para a gente é uma coisa muito vaga. É difícil entender isso. Ah, Deus é eterno. O que é eterno? Não teve começo, não tem fim. Pô, mas como não teve começo? É natural. A nossa vida aqui na Terra é condicionada a um início e a um fim. Tudo. As estrelas,
os seres vivos, nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. Tudo aqui tem um ciclo de início e fim, pela materialidade do nosso planeta. A nossa ideia é que tudo começa e termina algum dia. Mas, como a gente viu aí, existem leis no universo que nós desconhecemos. E uma delas é essa, a eternidade. Como Deus é eterno? É eterno. Se ele tivesse sido criado em algum momento, teria outro Deus, não ele. Não é? Então é muito bacana isso. Ver que pensamento bacana já muda totalmente aquela ideia do Senhor barbudo. Esquece. Deus é eterno, sempre existiu, não é? Se ele tivesse sido em algum momento sido criado ou surgiu, teria algo antes dele, tá? Agora, a gente entender essa questão de eternidade hoje, não tente, que a gente não vai conseguir. Não vamos conseguir, tá bom? Mas Deus é eterno, não teve início e não terá fim. É imutável. O que é uma coisa imutável? Não está sujeita a mudanças. É uma coisa firme, única, não é? Não muda. Então Deus é imutável. Sim, se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. E a gente sabe que as leis universais, elas não mudam. Nós que temos que nos moldar a isso. Ah, eu gostaria tanto de voltar aos meus 15 anos e fazer diferente. Impossível. Somente numa próxima existência, mas você pode mudar o teu fim, não é? Isso são leis imutáveis. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, Deus é imutável, não está sujeito a mudança, e as suas leis da mesma forma, que regem todo o universo. Nós é que temos que nos moldarmos a essas leis. É imaterial? Sim. Deus não é constituído de nenhuma matéria que nós possamos imaginar. Se a matéria que constitui o espírito já é difícil de nós entendermos como os espíritos nos respondem, aqui que a gente vai ver lá na frente, em O Livro dos Espíritos, se o espírito, qual é a matéria do espírito? Para vós não é nada, para nós é alguma coisa. Já é difícil a gente entender. Imagina o Criador. Que matéria ele é formada? Impossível de nós entendermos isso, de nós imaginarmos isso. Então, para nós, Deus é imaterial, tá? Não é formado de nenhuma matéria que nós possamos imaginar. Ah, é uma luz, é um gás, é um clarão? Não. Se é uma luz, teria que ser material. Luz é matéria. Se é um clarão, é feito por uma luz, por algo. É matéria. Então, esquece. Deus é imaterial, tá? Deus é imaterial, né? Ou seja, não está sujeito a nenhuma transformação, a nenhuma mudança, tá bom? É único? Sim, Deus é único, só tem um Deus. Então vamos lá, Deus é único? Sim. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Muito sensato. Imagina, se Deus é o Criador de tudo, que coordena toda a criação, se existissem vários deuses, as coisas não caminhariam com essa ordem, não é? Certamente em algum momento teria conflitos, teria colapso, ou teriam ideias diferenciadas. Então Deus é único. Ah, mas aquele povo tal acredita em vários deuses. É aquelas ideias humanas. Aquele povo acredita em vários deuses. Mas isso não significa que é a realidade, tá? E mesmo esses povos, como os egípcios, os indianos e outros, os hindus, não é? Eles sempre tinham um Deus que coordenava todos os outros, um superior a todos os outros, mostrando que no fundo, nós temos essa ideia, né, latente de que Deus é único, tá bom? É onipotente, ou seja, todo o poder vem dele, não é? É onipotente? Sim. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então
não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então, é uma questão de bom senso. Se Deus é único, certamente que todo o poder vem dele, não é? Aí a gente vê, o fulano tem tanto poder. Não, ele não tem poder. Ele tem força, tem influências, tem força física. Poder, somente o Criador. Os espíritos vão desenvolvendo o quê? Uma capacidade de penetração de fluido, uma força da vontade, não é? Como homem, nós temos a força física, a vontade de fazer. Agora, poder realmente de mudar, de construir, de fazer, somente com a autorização do Senhor da vida. E os espíritos que autorizam são ministros de Deus, que têm um pensamento de unicidade com o Pai, aquela questão de Jesus. Eu e o Pai somos uno, não é um. Unicidade de pensamento. Ele tem a autorização, a moral, a capacidade de agir em acordo com a vontade do Pai, devido à superioridade dele, na moral que ele já possui, que ele já caminhou, que ele já alcançou, tá? Mas isso aí é um outro assunto, não é? Então, Deus, todo o poder do universo vem do Criador, ou autorizado por Ele. Não esqueçamos disso. Por isso, a fé em Deus deve ser inabalável, pois só acontecerá contigo aquilo que deve acontecer na tua caminhada. Só acontecerá comigo aquilo que está devidamente previsto na minha caminhada, ou eu fiz por merecer nessa caminhada mesmo, não é mesmo? Então vamos lá. Para a gente encerrar aqui, e Kardec fala, e soberanamente justo e bom. Essa é a parte que eu mais gosto. Veja, soberanamente. Soberano significa acima de tudo. Justo e bom. Mostrando a todos nós que a inteligência do universo, criadora do universo, de tudo, Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, tudo que acontece ao Carlinhos está cumprindo uma lei de justiça e é bom. Bom para a minha caminhada como espírito imortal. Ah, Carlinhos, não é possível, mas está doendo, está difícil. Sim, as dores são a alavanca preciosa que o Senhor da vida se utiliza para que as criaturas saiam do lamaçal, do atoleiro. É quando um carro está atolado. A gente não vai lá, bota um ferro, uma estaca, um cabo, um tronco de árvore, às vezes amassa um pouquinho ali, danifica, mas não tira o carro do atoleiro. Assim é Deus. Muitas vezes as dores, as dificuldades são a alavanca preciosa que vai fazer com que você cresça, que você saia do atoleiro que se encontra, que o Carlinhos saia do atoleiro que se encontra. Todos nós. Faz parte de um planeta de provas e expiações. Mas tenhamos bom ânimo, tudo passa, não é mesmo, meus irmãos? Então, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide, nem da justiça, nem da bondade de Deus. Olha que coisa linda as palavras de Allan Kardec, não é? É fantástico. Vou ler até de novo isso aqui. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide, nem da justiça, nem da bondade de Deus. Que coisa bacana, que coisa linda é o estudo desse livro maravilhoso. É impossível, desculpa a gente não ficar até, de certa forma, emocionado, porque eu vejo algo tão grandioso. Valorizemos essa doutrina, meus irmãos. Estudemos a doutrina espírita com carinho, com atenção. Estudemos Allan Kardec. A gente sempre costuma dizer, impossível conhecer a doutrina espírita sem o estudo das obras de Allan Kardec. Leia André Luiz, leia Emmanuel, Joana de Ângeles, Gabriel Delane,
todos, Leon Denis, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, ótimo, maravilhosas obras. Mas não esqueça de estudar as obras de Allan Kardec. Estudar. Se encontra dificuldade sozinho, faça como você está fazendo aí, divulgue, reúna os amigos, estuda na casa espírita, estuda online, como a gente está estudando aqui. Mas é maravilhoso isso. Olha, aquela visão daquele senhor barbudo, que eu tinha medo de Deus. Hoje eu tenho amor. É lindo. O Pai que está no céu. A gente entende Jesus. Um estudo como esse, nós entendemos o Senhor Jesus. O Pai que está no céu. O Pai que é tudo de bom para um filho. Isso é Deus, meus irmãos. É a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Estudemos Allan Kardec. Vale muito a pena. Então, meus irmãos, nosso estudo de hoje termina por aqui. Desejo a cada um dos senhores paz, luz na sua vida, na sua caminhada. Que os amigos espíritos, trabalhadores da luz, te envolva, te abençoe. E que você tenha uma semana maravilhosa. Muita paz e muita luz. E muito obrigado por estar aqui conosco. Graças a Deus, que assim seja.